quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, sou uma das sócias da OL Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. Dando prosseguimento ao nosso projeto Call com Gestor, a gente hoje recebe a Marina Cansado, Head of Sustainable Wealth, olha que nome imponente, né, Marina? Marina Cansado, da XP Private. Ela vai conversar aqui com a gente sobre a era ESG, essa sigla que a gente tem falado tanto, né? A gente vai aprofundar bem esse tema hoje durante esses 60 minutos. Comigo está o Henrique Busquá, que é nosso head de produtos, ele vai fazer uma pequena introdução e aí a gente vai começar a nossa conversa. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme receber aqui a Marina Cansado, representando uma temática que no Brasil foi impulsionada há um tempo não muito longevo, mas nos mercados internacionais ela já é um peso relevante na decisão de investimentos, e vocês vão perceber nos próximos 60 minutos que é uma temática fascinante, porque ela tem muito a ver com qualidade de vida, com sustentabilidade, com perenidade. Então, eu queria muito que a Marina apresentasse para a gente aqui um briefing da área que ela representa aqui na XP e como a XP vem revolucionando esse mercado aqui no Brasil, para a gente iniciar aqui um agradável bate-papo. Marina, por gentileza. Obrigada, Henrique, Andréa, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui quando eu vejo que tem clientes e todo aqui nosso time engajado nesse tema. A gente entende que ESG é o futuro do mercado financeiro, né? Eu vou falar bastante disso, né? De que não é uma moda, uma coisa marginal, pequena. O pano de fundo, né, da conversa de ESG é como a gente se antecipa e como a gente cria, né, um futuro bom para todos, né? Então esse é o grande pano de fundo, e como a gente faz o capital, né, gerar retorno, construindo um futuro positivo. Então, fico realmente muito feliz com o interesse de todos vocês que dedicaram, né, a coisa mais preciosa que a gente tem, que é nosso tempo, para estar aqui nessa noite. Eu já trabalho com esse tema faz quase uma década, só para contar brevemente aí da minha trajetória. Faz praticamente 10 anos que eu venho trabalhando como advisor de grandes famílias empresárias brasileiras. Comecei trabalhando com a parte de filantropia. Aos poucos eu fui trabalhando na formação da nova geração de acionistas, de herdeiros, e aos poucos eu acabei me especializando nessa temática, né, de investimentos sustentáveis e de impacto, por entender que as famílias têm uma grande oportunidade quando elas começam a entender que elas podem, né, alinhar o seu patrimônio com os seus valores, com a sua visão de futuro. Essa conversa tem tudo a ver com família empresária, né, investidora, porque são famílias que estão olhando para o legado, estão olhando para a sua contribuição, né, para a perpetuação entre gerações. Então, a conversa de futuro, ela já faz parte, né? E, como eu disse, ESG tem tudo a ver com pensar, né, o futuro e o que faz sentido, né? No que faz sentido investir pensando nesse futuro. Eu estou na XP faz quase um ano. Eu vim aí da minha carreira independente de advisor para liderar a área que a gente deu o nome de Sustainable Wealth, né? Então, o que a gente quer dizer é uma forma de pensar a gestão de patrimônio alinhada à construção do futuro, à sustentabilidade, ao impacto. Então, a gente continua falando de gestão de patrimônio, mas a gente está agregando, né, essas novas nuances e dimensões. Então, o meu papel aqui é ajudar, né, nossos clientes e nossos assessores, nossos escritórios, né, a fazerem essa transição de um portfólio tradicional para um portfólio mais alinhado com as oportunidades aí de futuro. Então, isso eu fico dentro da XP Private, né? Então, eu sou uma área de apoio tanto aos escritórios quanto ao nosso time de investimento, ao nosso time de produtos e assim por diante. E só acho que antes de devolver a palavra, contando um pouquinho do momento de XP, né? A XP é uma organização que se propõe estar sempre à frente, né? Antecipando tendências, né? E para onde a gente entende que o mundo está indo. Então, além da gente estar trazendo cada vez mais tecnologia, né? E de fato querendo aí
liderar nesse campo de fintechs, né? A gente também, por outro lado, quer se tornar a maior plataforma de investimentos sustentáveis do mundo. Então, o nosso compromisso aqui na XP é estar constantemente trabalhando, né, para que a gente tenha os melhores produtos, a melhor curadoria, né, de opções para que nossos clientes possam, né, ter um portfólio aí totalmente alinhado às suas preferências. Claro que isso é uma jornada, a gente começou nesse tema há 1 ano, então a gente tem muito para avançar, mas nosso compromisso aqui, né, é ter essa curadoria e também apoiar na educação, né, dos nossos clientes nesse tema. Então, a gente fez a Expert ESG em março, que vocês devem ter acompanhado. A gente está com uma série de conteúdos, Café com ESG, que é um compilado de notícias diárias, né, que vocês podem ter acesso sobre o tema. Então, tem muito a ver aí com o nosso compromisso de mostrar que é possível, né, investir com retorno e impacto positivo, e nosso compromisso em trazer aí as melhores opções sempre. Então, acho que não sei se eu resumi aqui um pouco do meu trabalho e o XP nessa agenda. Perfeito. Mariana, para a gente começar, essa sigla ESG, ela tem habitado as nossas reuniões com clientes, as nossas pautas com assessores, as nossas conversas em almoço de família, mas muita gente ou não sabe o que significa ou ainda não consegue mensurar a importância e o impacto dessas 3 letrinhas, né? Para a gente começar, você poderia falar para nós o que é ESG e por que a gente deve prestar atenção nesse tema? Claro, perfeito, ótima forma de começar. Então, ESG, né, é um acrônimo, né, que diz respeito, né, a 3 palavras, né, então, I de environmental, né, em inglês ou em português ambiental, S de social e G de governança. E esse termo, ele surgiu lá em cerca de 2004, 2005, num relatório feito pelo IFC, junto com a ONU, cujo título, e inclusive vocês googando aí conseguem baixar esse relatório, que chama Quem se importa ganha, né? E qual que era a ideia, né, desse relatório que criou, né, esse termo e esse framework? Então, essa forma, né, de olhar para os investimentos. A compreensão que esse termo, né, trouxe é de que cada vez mais a gente está num mundo interdependente, interconectado, em que a gente, como humanidade, está enfrentando, né, desafios complexos, né, os desafios ambientais e sociais, eles são desafios complexos, ou seja, é uma trama de variáveis que uma afeta a outra. Então, que cada vez mais a consciência, né, que se teve naquele momento é que cada vez mais as transformações, tanto sociais quanto as transformações ambientais, elas implicam em riscos e oportunidades para as empresas e para os investimentos. Então, se entendeu que o mercado financeiro ele vinha tendo uma visão muito estreita em relação a risco e potencial de retorno. Porque se olhava no mercado, né, nas análises tradicionais, a macroeconomia, a microeconomia, a competitividade daquele setor, daquela empresa, etc., mas se deixava de lado a compreensão, né, de como a mudança de comportamento, por exemplo, da nova geração, afeta aquele negócio, como que a taxação de carbono, né, afeta aquele negócio. Então, lá atrás, em 2005, se compreendeu que, para a gente fazer um gerenciamento de riscos mais assertivo, é importante incorporar a compreensão dos fatores ambientais, sociais e de governança à análise de investimento, né? E para a gente escolher os investimentos com maior potencial de gerar retorno no longo prazo, a gente precisa entender como essas mudanças vão afetar o mundo, né? Porque daí eu vou entender o quanto que aquela empresa tem capacidade de prosperar e se adaptar, né, a esse futuro aí que tem cada vez mais a cara ambiental e social. Então, os investimentos ESG nada mais são do que investimentos que, no processo de análise e tomada de decisão, incorporaram, então integraram a análise tradicional, a análise dos fatores ambientais, sociais e de governança, né? Então, a gente está falando que o ESG, ele amplia a sua visão, né? Então, você passa a ter uma visão mais completa da realidade
e aí você consegue tomar decisões melhores, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que ESG assim, não tem nada a ver com filantropia, né? Filantropia, você doar o seu dinheiro é super importante, mas ESG é uma evolução do processo de investimento para que a gente consiga tomar melhores decisões financeiras num mundo cada vez mais complexo e em alta velocidade de transformação, né? Então, é um processo otimizado, um processo melhorado de investimento. E por isso, quando você tem uma boa tomada de decisão com base em ESG, isso te leva, né, ao melhor gerenciamento de risco, isso te leva a retornos superiores no longo prazo. E acho que esse ponto é super importante desmistificar, né? Porque muita gente acha que é para você investir, né, com esse olhar, né, de impacto, de sustentabilidade, você precisa abrir mão de retorno ou que você vai estar correndo mais risco. Mas todas as evidências, né, e a gente já tem milhares de estudos e meta-estudos, mostram pelo contrário, né, que cada vez mais empresas, né, com fortes atributos de sustentabilidade, elas performam melhor e têm chances, né, mais chances de se adaptar ao longo do tempo a todas essas transformações da sociedade e que, de fato, tem uma redução de risco. Acho que só para tangibilizar, né, eu vou dar um exemplo concreto, tá? Porque eu acho que ajuda. E é um exemplo que a gente viveu aqui na XP o ano passado. Não sei se vocês conhecem a empresa Engie, que é uma empresa de energia francesa. Essa empresa emitiu uma debenture, né, de cerca de 600 milhões aqui no mercado brasileiro. Então, a Engie, né, a empresa francesa, queria captar com o mercado, né, 600 milhões. E esses 600 milhões, o objetivo era utilizar esse recurso para melhorar a estrutura de capital de uma usina de carvão, que é a usina Pampa Sul. Porque o que estava acontecendo? A Engie, empresa francesa, precisa se desfazer das usinas de carvão e precisa se desfazer, né, das fontes de energia poluente, não renováveis, por conta das metas europeias. Então, qual que é a ideia da Engie? Eu vou, né, captar esse dinheiro com o mercado, melhorar aqui a estrutura de capital dessa usina e vender essa usina e saio fora, né, do carvão no Brasil. O ponto é que a gente começou a analisar, né, para ver se a gente oferecer isso para os nossos clientes. E a gente começou a entender que tinha uma série de desalinhamentos, né? Primeiro, quando você olhava o prospecto, né, da oferta, todas as agências de rating tinham dado o rating mais alto de crédito, porque essa usina tem um contrato de fornecimento com o governo até 2047. Então, quando você olha do ponto de vista de crédito, é super estável. Né? Então, isso gera para o investidor, né, uma segurança. Só que não estavam sendo levadas em conta uma série de riscos ESG. Por exemplo, se vier uma taxação de carbono, que a gente deve ver no Brasil em breve, a receita e a margem da operação ficaria, se desestabilizaria por completo e não conseguiria pagar o que eles estavam prometendo pagar para o investidor. Segundo, tem um risco gigantesco da Engie não conseguir vender essa usina de carvão, porque quem vai querer comprar uma usina de carvão hoje? E desse ativo ficar encalhado. E todos esses riscos ligados ao clima e à transição climática não foram precificados e nem considerados. Quando a gente olhou esses riscos e o impacto deles no crédito da empresa e na capacidade da empresa pagar a taxa prometida para o investidor, a gente falou, a gente não vai distribuir essa debenture, né? E foi uma debenture que estava super falada no mercado. Então, eu só quis trazer esse exemplo concreto para mostrar que os riscos, né, climáticos, sociais, ambientais, eles estão sempre ali, e acho que o ESG é a consciência de que eles precisam ser considerados na hora da tomada de decisão para uma melhor escolha de investimento. Perfeito. Essa combinação é fascinante, né? E a gente aqui vai tratar disso mais à frente um pouquinho, quando a gente falar de marco regulatório de governos, mas antes eu queria trazer um panorama internacional e também certamente recente. O governo Biden fez agora 90 dias de mandato, né? E ele está hiperatuante em determinadas pautas, muitas das quais conversam com o meio ambiente
Ele promoveu uma cúpula com lideranças internacionais de peso, incluindo China e Rússia, propôs um pacote trilionário com foco em incentivar matrizes renováveis, o que poderá entrar em atrito com o lobby do gás e petróleo, que nos Estados Unidos ele é poderosíssimo. Em cima disso, o que a gente pode esperar dos compromissos de médio e longo prazo firmados por nações e grandes empresas, que muitas vezes são compromissos para 2030, 40, 50, e os governos vão mudando. E nas empresas mudam os CEOs, mudam os acionistas. Então, até que ponto essas metas vão tentar tangibilizar eletrificação de frotas de carros e caminhões, combate ao desmatamento, até que isso pode ser, de fato, tangível para que eu julgue um crédito e defina um investimento. Por favor, Marina. Perfeito. Bom, acho que tem algumas coisas, né? Acho que primeiro, só para dar um panorama, né, de como essa discussão está no mercado internacional, hoje os investimentos ESG já representam 1/3, né, dos ativos investidos globalmente. Então, de novo, né, eu disse que isso não é mais algo marginal, pequeno. A gente está falando que 1/3 do capital, né, investido no mundo, ele já é investido em fundos que tem esse olhar de investimento responsável, de investimento ESG ou de investimento de impacto, com predominância, né, de Europa, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, chegando mais recentemente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente estima que é um mercado de uns 10 bi, né, de real, então a gente é insignificante, né, pensando em 45 trilhões, que é o mercado de dólar, que é o mercado internacional. Mas no Brasil essa pauta começou a pegar nos últimos 2 anos, né? Então a gente entende que a gente vai aí ter um crescimento exponencial. Que eu diria, né, em relação aí a governos e mercados? Eu acho que finalmente a gente chegou numa consciência como humanidade que as mudanças climáticas elas são concretas e já estão afetando a economia e a vida em algumas regiões. Então, acho que a gente, né, já passou do estágio de mudanças climáticas, agora a gente está na emergência climática, e essa década é a década decisiva, né, para a gente tomar ações que levem, né, a uma redução, e no futuro, né, como o próprio Bill Gates disse no livro dele, não sei se vocês viram, mas ele lançou no começo desse ano um livro que é Como Evitar o Desastre Climático, né? E o próprio Bill Gates diz que ele era um cético e que nos últimos anos ele mudou totalmente de opinião e hoje ele, inclusive, desinveste, né? Então, desinvestiu tanto na pessoa física quanto na fundação Bill e Melinda Gates, né, de combustíveis fósseis. Mas o ponto é que acho que hoje tem, então, essa clareza que isso é muito concreto e que essa década vai ser decisiva, então, para a gente reduzir as emissões e chegar no modelo econômico neutro, né, assim, que não emita, né, gases de efeito estufa e que, inclusive, negativo, né, que consiga sequestrar, consiga retirar da atmosfera. Então, isso posto, as metas, né, do Acordo de Paris, que foi firmado, e aí cada país tem sua contribuição em termos de redução aí das emissões, é um caminho sem volta, porque assim, se a gente não reduzir e não se chegar nesse mundo neutro em carbono, não tem a vida como a gente conhece a partir de 2040, 50, 60, né? Então a gente está de fato comprometendo a humanidade. Então, o que eu tenho visto é que as empresas, né, entenderam isso, grande parte das empresas, né, entenderam isso e estão revendo seus modelos de negócio. E aí entra o papel dos investidores, né? Como uma BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, que esse ano falou: olha, a gente vai votar contra e começar a desinvestir de empresas que não apresentem um plano para serem neutras em carbono até 2050. Então, inclusive, uma das minhas escolhas, né, de trabalhar com o mercado financeiro vem justamente desse poder de influência que os investidores têm a despeito do seu tamanho. Quando você deixa de escolher uma empresa de combustível fóssil e investe numa de energia renovável, quando você, né, reflete, você busca, né, investimentos
com menor intensidade em carbono e gases de efeito estufa. Quando você começa a olhar para o mercado de crédito de carbono, você como investidor está sinalizando para as empresas, né, e para o mercado para onde você está indo, e isso afeta, tem efeitos em cadeia, né? Então, eu acredito que sim, né, os governos são fundamentais para a gente arquitetar e fazer, né, essas metas globais funcionarem, mas eu acredito que quem vai mudar o jogo são as empresas e é o mercado financeiro. São os investidores, né, sinalizando claramente suas preferências e desinvestindo, né, daquilo que não está alinhado com o futuro sustentável. A gente viveu ano passado recorde de desinvestimento de combustível fóssil. Esse ano a gente teve a Tesla, né, pela primeira vez passando o valor de marca, o valor, né, o valuation do Facebook. Então, acho que a gente começa a ter sinalizações muito claras, né? E cada um de nós pode sinalizar isso no nosso portfólio, né? Se cada um de nós começar a escolher estratégias de menor intensidade em carbono, né? Todo mundo já está aqui fazendo sua parte. Então, eu acredito que, por mais que governos sejam importantes, acho que a gente vai ver nessa década o protagonismo das empresas e do mercado financeiro, né? E aí as famílias de grande patrimônio ao redor do mundo também têm um papel importante. Então, nos Estados Unidos, você tem uma mobilização de clientes, né, cobrando seus bancos de não investirem mais em combustíveis fósseis ou de, né, começarem a dar transparência para as análises de risco climático. Aqui no Banco Central Brasileiro, né, semana passada, lançou mais uma nova regulação que agora, né, os bancos vão precisar ser super transparentes em relação ao risco climático, né, dos seus portfólios e do crédito que estão concedendo. Então, acho que a gente vai ver essa mudança que ela vem dessa consciência que não tem como fugir das mudanças climáticas. Ou a gente toma ações e reduz nossas emissões, ou a gente está comprometendo, de fato, a humanidade e a nossa capacidade de gerar valor futuro. Deixa eu pegar um gancho do que você está falando. Eu já tinha até pensado aqui em fazer uma pergunta sobre exatamente crédito de carbono, porque eu, em 2004, mais ou menos, eu estava fazendo um MBA e só se falava em crédito de carbono. Teve um banco nacional, na época, um dos maiores bancos nacionais, lançou um fundo de crédito de carbono, foi assim, um fiasco de rentabilidade e morreu o assunto. Ninguém mais falava sobre aquilo, virou meio que um palavrão, né, no mercado falar de crédito de carbono. E eu entendo que agora esse tema ele está ligado na letra E lá da sigla do ESG e tem sido bem falado. A gente sabe que tem algumas empresas no mercado lançando fundos específicos sobre esse tema novamente. Queria que você aprofundasse um pouco mais nesse tema e contasse para a gente aqui se a XP pretende lançar alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Então, os governos, né, quando olham para essa realidade de ter que, de alguma forma, incentivar, né, as empresas a reduzirem suas emissões, os governos se depararam com dois caminhos, né? Então, eu faço a taxação, né, em cima das emissões, ou eu coloco aqui, né, limites, né, até quanto uma empresa pode emitir, e depois disso, se a empresa emitir mais, ela tem que compensar, né? Então, ela tem que compensar suas emissões, ou seja, ou ela tem um projeto próprio, né, que sequestra carbono, que reduz emissões e ela compensa, ou ela adquire créditos de carbono, né, e para fazer essa compensação. Então, os créditos de carbono, esse mercado, ele surgiu como uma forma, né, de possibilitar esse sistema de compensação e, ao mesmo tempo, né, penalizar quem, né, está emitindo mais do que deve, ou, né, as nações não vão conseguir cumprir suas metas do Acordo de Paris. O ponto é que a gente não teve uma regulamentação do mercado de carbono a nível global. Então, você tem regiões, né, Europa, que tem um mercado regulado, nos Estados Unidos, você tem alguns estados, como Califórnia, que tem um mercado regulado, e você tem outros países, como o Brasil, que ainda não tem um mercado regulado.
Então, hoje, a gente tem o mercado voluntário. O que é o mercado voluntário? É quando a empresa, por motivos de reputação ou por motivos de fato, estar alinhada com essa agenda, ela escolhe compensar suas emissões, né? E ela escolhe projetos certificados, né? Que de fato geram os créditos de carbono. Então, o fato de não ter uma regulamentação a nível global, e esse, inclusive, vai ser um dos principais temas da COP esse ano, que é de como de como funciona esse sistema global de compensação, é um dos pontos que está emperrando, né, a gente, inclusive, avançar nessa discussão de regulamentação global. Então, isso dificultou o avanço, né? Mas a gente teve, né, e acho que no Brasil, algumas empresas começaram a fazer suas regulamentações, regulamentação não, sua compensação voluntária. No ano passado, a gente teve uma startup que começou a promover a possibilidade de uma pessoa física comprar um crédito de carbono, e aí isso está ligado, né, à blockchain, para ter todo, né, o rastreamento. Aí o crédito de carbono, ele é tokenizado, ele começa a operar de uma forma parecida que uma criptomoeda. Então, assim, tem uma série de complexidades, né? Que, por exemplo, aqui na XP a gente já estudou muitas vezes lançar um fundo de crédito de carbono. Só que hoje são plataformas de trading que não tem nenhuma regulamentação. Então, uma das coisas que a gente está esperando é que a B3, a CVM e a Bolsa de Valores, etc., passem a criar, a B3, né, passe a criar uma mesa de trading de carbono. Uma vez que isso estiver regulamentado e estiver dentro de um sistema de trading oficial, digamos assim, a gente sente mais segurança para oferecer isso para os nossos clientes. Porque hoje, esse crédito de carbono está onde, né? Ele está, obviamente, tokenizado, está num blockchain que eu consigo rastrear, etc. Mas ele não está regulamentado, né? Ele não está num mercado regulamentado. Então, a gente está esperando algumas dessas definições para ir adiante, mas, sem dúvida, é algo que a gente entende que é o futuro, né? Inclusive, na Europa, você tem aí o objetivo de que em 2025, né, o crédito de carbono, a tonelada de carbono chega a $75. Hoje no Brasil é cerca de $3. Então, muita gente está vendo que vai ser um ativo de apreciação, né, um ativo para você ganhar dinheiro. E hoje mesmo eu li uma notícia que, na verdade, provavelmente em 2025 a gente já vai chegar a $100. Então, você compra hoje um crédito de carbono, sei lá, por $5 em menos de 5 anos, isso, né, vai estar valendo $100. E aí tem outra discussão. Eu posso vender, né, um crédito de carbono que eu compro no Brasil, na Europa? Isso não está totalmente claro. Então, eu diria que o que está dificultando o avanço são essas regulamentações a nível internacional, né? E o Brasil tem um mercado também regulado. E a gente ter, né, uma regulamentação da CVM, a gente ter, eventualmente, aí uma bolsa de valores tratando isso como um ativo que pode ser tradeado. A solução, né, que a gente está vendo agora talvez trabalhar com algum ETF, né, emitido internacional, já regulado no mercado europeu e etc. Então, mas assim, na minha visão, esse é um grande mercado. Acho que a gente tem muito potencial de negócios, de geração de receita, e cada vez mais as empresas, né, vão tender a compensar suas emissões. A gente está fazendo isso, a gente compensou, por exemplo, todas as emissões da Expert, a gente está fazendo o nosso inventário de carbono aqui na XP para também começar nosso processo de compensação. Então, isso, assim, na minha visão, vai ser o novo normal, né? Acho que é só questão de tempo para a gente ter todas essas regulamentações colocadas de forma, né, que dê segurança, né, para todos os envolvidos, né? Perfeito, obrigada, Marina. É impossível falar de ESG no Brasil e não falar de Amazônia, né? A gente tem acompanhado o embate entre o governo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os defensores da floresta. Qual é a opinião de vocês sobre esse momento atual, sobre esses embates e sobre as inúmeras tentativas de alguns países em se envolverem nessa questão de forma invasiva? Olha,
o que acontece é que a Amazônia, né, quando a gente ouve, né, desde criança, aquela frase que a Amazônia é o pulmão do mundo, né, o ponto é que, de novo, o planeta Terra é um sistema totalmente interconectado. Então, a Amazônia é central, né, para o equilíbrio ecossistêmico. Se a Amazônia começar, como já é previsto, se a gente alcançar um ponto de inflexão que não está muito distante de nós, e começar a ter savanização em alguns pedaços da Amazônia, isso afeta as chuvas aqui em São Paulo, aqui no Sudeste. Isso vai mudar totalmente o tempo aqui. Então, assim, tem efeitos, de fato, sistêmicos e globais. Isso do lado, né, do ponto de vista de risco. Né? Segundo, que a Amazônia é fundamental para o sequestro, né, para a redução das emissões. A Amazônia tem também uma relação direta com as chuvas nos oceanos, que são outra fonte super importante. Os oceanos, né, a gente ali, as algas, são outro grande ator muito importante nesse ecossistema para a redução das emissões ou para o sequestro, né, de carbono. Então, está tudo interconectado, e eu acho que a preocupação global é que, assim, primeiro, como se evita a gente chegar num ponto de não retorno na Amazônia, né? Porque isso vai dificultar muito o cumprimento global das metas do Acordo de Paris. Inclusive, né, o John Kerry, enviado, né, do Biden na questão climática, falou claramente que sem a Amazônia fica praticamente inviável a gente alcançar como mundo as metas do Acordo de Paris. E aí as próximas gerações estão lascadas, né? Então, acho que tem essa consciência de, assim, se o Brasil não está fazendo, alguém precisa se movimentar, porque isso é um patrimônio, por mais que seja um patrimônio nas fronteiras do Brasil, as consequências do não cuidado com esse patrimônio são para a humanidade toda, né? Esse é um ponto. Segundo, que do ponto de vista de desenvolvimento econômico do Brasil, é um desperdício a gente não estar trabalhando, né, os ativos amazônicos e trabalhando para gerar valor de forma sustentável a partir do que tem na floresta. Se o Brasil conseguisse juntar inovação com, né, o potencial dos ativos naturais, sem dúvida, a gente poderia ser a potência do século, né? A potência verde do século. Só que a gente tem pouquíssima inteligência aplicada, né, a entender o que esses ativos podem, né, gerar em termos de valor, de produto, de substância, né, de indústria, etc. Ou quando tem esses estudos, essas pesquisas, elas ficam desconectadas, né, das empresas ou dos empreendedores, né? Então, acho que tem todo um trabalho, né, que o professor Carlos Nobre fala muito, da gente criar essa Amazônia 4.0, que é juntar a tecnologia, o conhecimento com os ativos naturais, né, para fazer daquela região um polo de geração de riqueza de forma sustentável. Não sei se vocês já sabem, mas ali na Amazônia já está sendo feita uma grande produção de espirulina, que cada vez mais está sendo consumida, né, como item de um superfood de alimentação saudável no mundo. Tem coisas incríveis que dá para ser né, é possível desenvolver com inteligência, tecnologia e combinando com os ativos naturais. E o desafio é como a gente dá força, né, e cria esse ecossistema de empreendedorismo na Amazônia, para ela fazer sentido e ser uma catapulta, né, para o Brasil se colocar, né, no mundo. Esse é um ponto. E segundo ponto é como que a gente gera renda, né, para as 20 milhões de pessoas que moram na região da Amazônia, né, para que ir também para um caminho de trabalhar numa agropecuária predativa, exploratória, não seja a única opção para se gerar renda. E fora isso, de novo, entre os papéis dos investidores, né, a gente tem aí grandes movimentos globais, né, então, de investidores saindo de empresas, né, que ainda estão ali produzindo e trabalhando na região, que estão, né, desmatando. Então, assim, de novo, assim, nada a gente vai resolver sem a colaboração e sem esse olhar intersetorial, né?
mas cada vez mais eu acho que as empresas precisam conseguir rastrear toda a sua cadeia produtiva e colocar, né, e não trabalhar mais com quem não está alinhado. Os investidores, né, precisam ir a fundo nas empresas que investem para entender de onde, né, está vindo a receita da empresa, e a gente, como país, precisa ver que a Amazônia pode ser um grande espaço de desenvolvimento econômico alinhado aí aos valores do século XXI. E acho que, não tenho dúvida, tá, que se o Brasil não começar a dar passos nessa direção, a gente vai ver cada vez mais tentativas de intervenção internacional, porque isso tem efeitos para o mundo todo. E eu entendo o ponto de vista dele, sabe? Acho que é a consequência para todo mundo e é muito drástico. Marina, tentando aprofundar um pouquinho do que você citou no início até agora, nesses primeiros aí quase 40 minutos, o tempo está voando, a gente percebe, e acho que ninguém consciente tem dúvida, que esse assunto não tem nada a ver com moda, é uma verdadeira dinâmica, uma revolução dinâmica estrutural. Você falou em século XXI, falou em gerações à frente e falou de vários desafios. Então, a gente está vivendo um momento de ruptura do capitalismo tradicional e vivenciando a sua reinvenção. Como os profissionais de investimentos, como nós e os economistas, analistas, vão ter que se integrar a essas novas práticas, e os investidores também, porque você está citando para a gente um mundo que seria fabuloso, um mundo que é muito racional, e a gente aqui somos vetores importantíssimos dessa mudança. Você pode refletir um pouco sobre isso, por favor? Claro, claro. Então, primeiro, né, eu sou, né, uma das minhas formações em estudos do futuro, né? E o que a gente, quando, né, como profissional de estudos de futuro, o que a gente analisa, identifica, é que a gente está vivendo uma transição de era, né, nesse momento. Numa era, você tem mudanças muito incrementais, né? E você segue numa toada ali em que os avanços são incrementais. Quando você tem a transição, você tem as grandes disrupções, né? Que te levam a um novo conjunto de paradigmas. E é como se a pandemia, né, tivesse acelerado de fato, a gente tá fazendo a gente pular de era, né? Como se a gente tivesse com um pé em cada era ainda, mas acho que a pandemia e essa aceleração das mudanças rapidinho vai fazer com que a gente tenha que ter os dois pés já na próxima era. Então, essa percepção, ela é muito estudada, né? E eu posso afirmar aqui, com base numa série de estudos, que, de fato, a gente está entendendo a pandemia como o grande divisor de eras, né? E nessa nova era, digamos assim, cada vez mais os paradigmas, eles têm a ver com entender que a gente precisa alcançar equações de ganha-ganha, né? Cada vez mais eu preciso gerar valor para todas as partes interessadas, para os modelos serem sustentáveis, né? Inclusive para o planeta, né? Precisa ser sustentável para o planeta também, para as pessoas e para o planeta, né? Então, a prosperidade, ela advém, né, do ganha-ganha para as pessoas e para o planeta. Então, não é à toa, né, que se aceleraram muito esses movimentos de capitalismo consciente, Sistema B, Business Roundtable, que as últimas 2 edições do famoso, né, World Economic Forum em Davos foram centradas, né, em construir um capitalismo das partes interessadas. Então, cada vez mais, as empresas que têm possibilidade de prosperar são as empresas que entendem que elas precisam gerar valor, né, para todas as partes interessadas. Então, acho que isso faz parte, sim, desse movimento, né, pular aí para essa próxima era. E faz parte, né, dessa nova forma de operar, algumas coisas, né? Então, primeiro, ter essa visão mais sistêmica, né? Entender que o meio ambiente, comportamento social afeta, né, a capacidade de uma empresa prosperar. Tanto é que aqui a gente brinca, né? O meu chefe, o Arthur Wichmann, ele fala: Marina,
me explica porque essa empresa vai deixar de investir em 5 anos, né? Quando a gente está discutindo investimento, ele fala, olha, me dá todos os motivos pelos quais essa empresa vai deixar de investir em 5 anos. Se a gente não for convencido que ela vai deixar de investir em 5 anos, aí sim a gente considera investir, né? Por quê? A gente tem falado muito que a gente está fazendo um teste de sobrevivência para a sociedade no futuro dos investimentos, né? Então, assim, quando eu olho para uma empresa, eu vou olhar, ela tem condições de prosperar numa economia de baixo carbono? Ela tem condições de prosperar num futuro que preza cada vez mais propósito, ganha-ganha, diversidade, inclusão? Se não tiver, a gente está fora dessa empresa, porque não tem capacidade de prosperar, né? E acho que um outro ponto muito relevante para essa conversa é que a gente está entrando nessa nova era numa velocidade que o ser humano nunca experimentou, que é a velocidade exponencial. O ritmo daqui para frente é exponencial. O que significa isso? Que a gente vai ver mudanças muito profundas e estruturantes num espaço muito curto de tempo. E o cérebro humano, né, não foi treinado para viver a velocidade da mudança. Não é à toa que está todo mundo esgotado na pandemia, porque a gente viveu muita mudança em um ano, né? Então, alguns professores aí de estudos de futuro dizem, né, que nos próximos 10 anos a gente vai mudar como humanidade mais do que a gente mudou nos últimos 100 anos. Isso significa que se eu estou pensando um portfólio de investimento com um horizonte de 5 anos, eu preciso ter clareza que em 5 anos a gente vai estar num lugar muito diferente do que a gente está hoje. Então, se eu fosse dizer, os profissionais de investimento, os executivos de negócio, né, os acionistas de empresas familiares, os investidores, né, pessoas físicas, acho que a gente precisa, primeiro, né, conseguir entender que tudo vai mudar muito mais rápido, então a gente precisa ter sempre múltiplos cenários, né, e pensar nas coisas mais improváveis antes de tomar uma decisão. 2, a gente precisa ser capaz de antecipar esses movimentos. E um dos principais movimentos que vai moldar essa década é a sustentabilidade. Não é à toa que já tem uma série de estudos que mostram que as empresas com atributos fortes em sustentabilidade vão ganhar muito valor nos próximos anos, porque o mercado ainda não reprecificou os ativos com essa lógica. A partir do momento que começar a fazer, reprecificar de fato os ativos e começar a atribuir valor à sustentabilidade, a gente vai ver uma mudança geral na alocação global e no preço dos ativos globais. Então, só o fato de você ter um portfólio com empresas, né, com high ESG, que a gente brinca, com empresas com alta performance ESG, só por esse motivo você já vai ganhar valor no seu portfólio. Então, hoje a gente fala que é impossível construir um portfólio bem posicionado para o futuro exponencial sem o componente ESG. Então, ele é um componente muito estratégico, de novo, porque ele ajuda a gente a ampliar o nosso olhar e o nosso horizonte de visão. Então, isso dá uma visão mais ampla, né, sobre as empresas, sobre os riscos, sobre as oportunidades, e isso te ajuda a tomar decisões mais alinhadas com esses possíveis futuros, com esses cenários alternativos de futuro. E aí, de novo, e as de futuro são conversas que têm totalmente a ver, assim, né? E é um super desafio, né? Porque a gente não foi treinado para pensar. Acho que um dos maiores desafios que a gente vê aqui no mundo de investimento é como eu integro clima, tonelada de carbono, diversidade, etc., nos meus modelos financeiros, né? E é isso que a gente vai precisar começar a resolver. Deixa eu aproveitar e fazer uma complementação aí a tudo que você falou. Essa semana eu li uma pergunta interessante, até engraçada, feita pelo pessoal do Stock Pickers para um dos analistas de ESG da XP, eu acho que foi para Marcelo Ungaretti. E eu queria fazer essa pergunta para você. Existe o risco de uma empresa se tornar ESG demais? Olha, na minha visão, quando a gente olha para ESG, a gente não olha de uma forma binária, tá? A gente não fala que uma empresa é ESG ou ela não é ESG. A gente olha para ESG como uma jornada, né? Então, uma curva de aprendizagem. Então, a empresa começa entendendo, né, quais são
aqueles pontos que que implicam em mais riscos para mim, ou onde, né, são os pontos mais materiais que mais podem afetar o meu valor, quais são as oportunidades, né, que colocar a lente ESG me ajuda a ver. E aí a empresa vai avançando. Então, em geral, ela começa a mudar suas práticas, ou seja, sua forma de fazer. E quanto mais ela avança, mais ela começa a mudar o core business, o modelo de negócio. Então, ela vê que não é só sobre, né, ter mais mulheres na liderança, mas que talvez ela possa ter uma linha de negócio mais focada em gerar valor para a mulher. Então, deixa de ser uma mudança de prática e quanto mais avança, passa a ser uma mudança de modelo de negócio. E aí é quando a empresa ela se torna mais aderente a esse futuro baseado na sustentabilidade que começa a emergir. Então, na minha visão, não tem empresa ESG demais. Eu acho que é uma curva, é uma jornada de evolução. O que eu acho que o único ponto é que é importante entender que o ESG ele está sempre a serviço de gerar mais valor para todas as partes interessadas, inclusive valor econômico. Então, eu acho que a gente vê alguns casos que a empresa quer avançar talvez mais rápido do que ela consegue e começa a comprometer valor, né? Então, o ESG a gente está falando de uma empresa que avança cada vez mais, mas que consegue tornar esse avanço, né, da sustentabilidade em valor econômico. Essas coisas precisam andar juntas. A gente teve uma demissão outro dia do CEO da Danone e gerou um super discussão no mercado, né? Porque era um CEO super comprometido com sustentabilidade, só que não estava entregando resultado financeiro, né? E aí justamente surgiu essa conversa, né? Será que a Danone foi em ESG longe demais que não gerou, né, resultado financeiro? Mas eu diria que não. O ESG bem implementado, ele te ajuda a cada passo você gerar mais valor econômico, né? E é uma jornada que não acaba mais, né? Porque a cada ano que passa a gente está, né, avança mais como mundo, então a régua vai subindo. Então, na minha visão, é uma jornada interminável, né? Acho que a gente sempre vai ter mais para avançar. O que é importante é que tenha sempre essa visão, né, de que também precisa gerar o retorno, de que precisa estar alinhado ao core business da empresa para, de repente, também não ficar uma coisa totalmente desconexa. Marina, a gente está chegando a quase 1 hora de bate-papo e eu vou tentar conjugar a nossa última pergunta aqui, para você desenvolver muito bem, com o tempo que você quiser, com uma pergunta de um cliente nosso aqui no chat, do senhor Kleber Abrão, mas vai ser uma pergunta um pouco, como direi, que envolve sonho e envolve realidade, né? A gente já convive com filhos, netos, com famílias, com sócios, pensando num mundo de 5G, pessoas vivendo cada vez mais com saúde, o ser humano de 120 anos, todo chipado, cirurgias robóticas, pesquisas genéticas, vacinas sendo criadas em meses, carros autônomos, carros conectados que não vão atropelar mais ninguém, menos mortes no trânsito, um mercado financeiro global, open banking, sem fronteiras, um mundo que, vamos lá, um admirável mundo novo. Tudo que a gente sonha junto, todos seríamos otimistas. Em paralelo, você tem países emitindo toneladas de carbono, países com governos autoritários, mundo China. Como que a gente consegue ser otimista e acreditar que uma parte do globo vai se alinhar a isso realmente? Para a gente fechar com chave de ouro a nossa primeira conversa, e já te convido para a segunda e para a terceira. Não, maravilha. Assim, quando eu sempre gosto de olhar a história, né? Porque eu acho que a gente, como humanidade, né, vive em ciclos evolutivos, né?
E quando você olha para a história, você tem sempre, né, nos momentos aí, principalmente nos momentos de transição, uma série de espécies coexistindo, né? E eu acho que esse momento de transição que a gente está, de era, né, como eu coloquei, ele vai ser um período longo, né? No qual diferentes realidades vão coexistir, né? Até que uma delas se torne a realidade predominante, né? Então, eu diria que é isso, assim, a gente vai viver por muito tempo essas contradições e essas diferentes realidades ao mesmo tempo. E eu acho que o nosso trabalho aqui é fortalecer, né, o futuro no qual a gente acredita, né? Então, trabalhar por esse futuro. O futuro, ele não é dado, né? Ele é construído. Então, a partir das nossas escolhas, né, seja de consumo, seja de investimento, seja de, né, de como a gente educa nossos filhos, etc., a gente pode ir sinalizando e colocando, né, a nossa energia a serviço de um determinado futuro mais positivo. Então, eu diria que, dado que a gente vai viver, primeiro, que a gente tem que, né, entender que a gente vai viver num momento com coexistência de realidades e que isso vai trazer uma série de contradições, né? E acho que essa é uma das capacidades que a gente está sendo convidado a desenvolver como ser humano. 2, que todos nós somos co-criadores do futuro, né? Então, não esperar o futuro aparecer, mas sim buscar, né, na vida de cada um de nós, alinhar as nossas escolhas àquele cenário que a gente quer ver sendo predominante. Acredito muito isso, né, que a gente pode influenciar o futuro e os investimentos são uma das grandes formas que a gente pode fazer isso. Assim, meu sonho é que cada um dos nossos clientes tenha um portfólio alinhado à sua visão de futuro, né? Então, esse é meu futuro preferido, esse futuro que eu quero, como eu vou alinhar meus investimentos justamente para construir esse futuro. E hoje é totalmente possível fazer isso. Então, acho que o convite aqui que eu deixo é para que cada um de nós, né, pense, né, na sua visão de futuro preferido, como seria um futuro, né, no qual você quer deixar para os seus filhos, netos, e comece a fazer investimentos que possam levar para esse futuro preferido, né? Então, se você, na sua visão, esse futuro preferido, esse futuro positivo é com a agricultura regenerativa, né, vai buscar oportunidades de investimento em agricultura regenerativa. Se para você é um futuro, né, em que as mulheres têm espaço, vai buscar oportunidades de investimento, né, ali focados, né, em empresas com alta participação de mulheres, né? Então, acho que eu diria assim, cada um de nós tem cada vez mais é cada vez mais importante que cada um de nós, né, defina o que é importante para si e como quer participar da cocriação desse futuro e manifeste isso, né? Expresse para o seu assessor de investimento, olha, eu quero um portfólio que em 5 anos seja neutro em carbono. Então, bora construir isso, sabe? Mas tem que expressar. Minha sensação hoje é que, né, muitos clientes acabam guardando para si, né? E acho que hoje a gente precisa construir junto, né? Acho que a gente precisa que cada um expresse, né? Falar, olha, eu quero isso no meu portfólio, eu quero agricultura regenerativa, eu quero oceano, eu quero água e eu quero sei lá o quê. E a gente não vai conseguir do dia para a noite, obviamente, mas vamos criar um plano para que em 5 anos, né, você olhe para o seu portfólio e veja que ele está a serviço do futuro que você quer construir. Mas para isso a gente precisa que cada um de nós, né, tenha clareza, né? Então é um exercício de autorreflexão e depois de manifestar, de expressar isso, né? E ter coragem para fazer as escolhas, né? E sair dos mitos, né? Gente, não vai correr mais risco, não vai perder rentabilidade, vai ter cada vez mais opção, mas precisa dar o primeiro passo, sabe? Eu sinto que muita gente olha para esse mundo e fica um pouco paralisado, sabe? Que é um mundo muito novo. E aí fala, pô, eu não sei o que fazer, então não vou fazer nada. Então, assim, começa com um investimento, começa com R$100, R$1.000, não importa. O importante é começar, né? E aí, só porque eu não falei de China, mas a China, por incrível que pareça,
assim, está fazendo uma revolução no país verde. A China entendeu que esse também é o caminho, então é impressionante assim o que você vê de mudança nos 5 anos, e lá, né, tudo tem luz e sombra, né? Lá tem todo o problema, né, de ser um país comandado por um único partido, mas por outro lado isso dá uma velocidade muito grande, né? Então eles estão de fato, assim, se olha o plano quinquenal deles, assim, acho que a gente vai ver uma China muito diferente. E o que eu gostaria é que o Brasil reconhecesse a potência que pode ser, a potência verde que pode ser, e que usasse, né, as riquezas que nos foram dadas a serviço da humanidade, não contra. Né? E aí acho que também cabe a todos nós, né, pressionar dentro do que a gente pode para que isso aconteça. Perfeito, Marina. Como o Henrique falou, o tempo voou, o assunto é encantador, é viciante, a gente gostaria de continuar aqui conversando horas. E normalmente, eu encerro as minhas lives, as lives aqui da aula, as minhas não, as lives da aula, pedindo para o convidado deixar uma mensagem. E você acabou agora, nos últimos 10 minutos, deixando uma baita mensagem para a gente, né? Mas eu queria que você deixasse assim, uma última frase que você gostaria que ficasse gravado na mente dos nossos clientes. Acho que assim, uma frase que eu sempre falo, né? Que mundo você está construindo por meio das suas escolhas e dos seus investimentos, sabe? Eu acho que se a gente fizer essa pergunta, né? Ao fazer esse investimento, estou mais ou menos perto daquele meu futuro preferido, né? Do futuro que eu quero deixar para os meus filhos e netos. Se tiver mais perto, né? Faça. Se não tiver, busque outra oportunidade. Mas eu acho que o futuro cabe a cada um de nós, não vai ser feito sozinho, né? A gente está num ponto de inflexão. É como se tivessem, né, cenários positivos e cenários negativos que podem acontecer. E acho que as nossas ações podem determinar a gente para o caminho mais positivo. Então, acho que ao invés de ficar colocando culpados, né, vamos fazer nós a nossa parte e sentir que, pelo menos, né, no que nos cabia, a gente escolheu intencionalmente um futuro sustentável. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Marina. Como o Henrique falou, a gente quer mais uma segunda live, uma terceira live. Muito obrigada pela sua participação. Vou passar a palavra para o Henrique para ele fazer um encerramento e a gente se despedir por hoje. Pessoal, vai ser um encerramento difícil, porque esse assunto, para a gente, ele está no DNA aqui da OL. A gente nasceu há 2 anos e 5 meses. A gente é totalmente alinhado com tudo que você disse. Nos nossos portfólios aqui, a gente usa ESG local e global, usamos lideranças femininas, saúde global, a gente já está muito conectado a isso. A gente tem uma sensação de uma missão mesmo, de criar carteiras sustentáveis. Para a gente aqui, curto prazo, são 1 ano a 3. O pessoal costuma dizer que tenho meus mantras. A gente está habituado a olhar no retrovisor, e eu convido a todos, olhando o retrovisor, sim, porque a história nos ensina, ter uma atenção especial ao para-brisa, porque o que vem por aí, nos próximos 5, 10, 15 anos, é inacreditável, é a decisão da humanidade. A gente quer estar no lugar certo, na hora certa, em parcerias com as melhores empresas, com as melhores pessoas, porque pessoas decidem. Cada um tem uma responsabilidade. A gente aqui tem muito orgulho em fazer parte desse ecossistema que a XP vem criando cada vez mais. A gente é muito humilde, a gente estuda muito para oferecer aos investidores uma assessoria muito ampla. Então, eu convido a todos a cada vez mais interagir com essa temática na página Expert de conteúdos da XP. Tem sessões de fácil acesso a conteúdos produzidos pela Marina Cansado, pela Marta Pinheiro, que é a nossa diretora ESG da XP, por uma equipe de analistas. A gente tem acesso aos melhores produtos internacionais e também domésticos, nacionais, que seguem essa pauta. E, para fechar, aqui na OL é uma empresa de lideranças femininas. A nossa fundadora, Luzimar, Renata, Andréia, Roberta, fazem parte aqui do time de gestão, e todas as outras
tem um poder extraordinário. Então, a gente aqui já temos uma pegada ESG com as nossas lideranças femininas. Marina, foi fantástico te ter aqui. Já fica aqui um convite para que a jornada tenha segunda, terceira, quarta conversa, esse ano ainda. E vamos interagir cada vez mais. Agradeço muito a todos. Tenha uma semana espetacular, com muita reflexão a esse tema, que ele é fundamental para todos nós. Uma boa noite. Maravilha, obrigada a todos. Boa noite, foi um prazer. Boa noite, gente. Até semana que vem.